Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Aqui Jackson Camargo falando diretamente do quartel-general do Portal Fenômeno. Estamos começando o nosso Alô Terráqueos 006. Bom, semana passada eu falei que não teríamos programa nessa semana. Ontem, no caso, em função do evento da revista UFO. Mas eu vim tão animado para fazer um novo programa. Senti falta de fazer o programa ontem, então resolvi fazer hoje. Então, agora estamos em 21 de março de 2022, meio-dia e 38. Então vamos falar aí sobre o nosso evento de ufologia, o último programa, o vídeo do João Box 07 que entrou na internet esses dias. Enfim, várias novidades aí bem interessantes aí sobre ufologia, alguns trabalhos que a gente já está fazendo, umas coisas aí bem legais. Antes de a gente começar então, deixa um likezinho aí no nosso vídeo. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações, compartilhem esse vídeo para que essas informações circulem aí e atinjam o maior número de pessoas. Certo? Vamos começar então fazendo um review aí dos dois programas, dos dois vídeos que entraram aí por último aí no canal, o programa Alô Terráqueos 05 e o vídeo do Jambok. Certo? Então pessoal que deixou um comentário lá no vídeo do Alô Terráqueos 005, Adriana Castro, nossa parceira aí de trabalhos e pesquisas, articulista lá do Portal Fenômeno, deixou ali um elogio, ótimo programa, aprendendo e batendo ponto sempre. Então um grande abraço para a Adri, um abraço para o Marcos Hitzel, também outro grande amigo que apoia aí nossas atividades, está sempre divulgando e sempre participando de tudo que a gente faz. E a Maria Cecília também, né? Sempre acompanhando nossos vídeos, comentando, divulgando. E um grande abraço lá para Maria Cecília. O Juliano Vargas, sempre estou conversando com ele lá pelo direct, né? Então a gente sempre está trocando ideias. Essa semana que passou foi um tanto corrida, então ele passou algumas informações lá que vou dar uma olhadinha. E tem um vídeo bem interessante que ele mandou, que eu vou, agora com mais tempo, né? Vou passar lá para o nosso grupo de discussão no Telegram. Inclusive, se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, o link está ali embaixo na descrição. Um grupo bem legal, tá? Com boas cabeças pensantes lá. Então, está muito legal lá o nosso grupo. Participe também. Dá um abraço lá para o Juliano. Um abraço para o Márcio Parucini também, nosso articulista lá no Portal Fenômeno. Participa lá no Telegram. E a gente está quase todos os dias, praticamente, trocando informações e comentando sobre ufologia. O Guilherme também, lá de Criciúma, também nosso novo articulista no Portal Fenômeno. Daqui uns dias ele já está publicando artigos lá. Um abraço lá para o Guilherme. O Edgar Peixoto, também elogiando o nosso trabalho, elogiando os dois livros. E está perguntando se eu vou lançar mais algum. Na verdade, eu tenho ideias para dezenas de livros, na verdade. Eu tenho duas séries de livros, duas coleções de livros que eu pretendo produzir no futuro. É algo bem mais acessível, né, do que é agora. Então eu estou aí estudando as possibilidades. Eu só não tenho as ferramentas para produzir isso agora, então vai levar alguns anos ainda. A ferramenta seria aquele portal estilo gerenciador de banco de dados que eu pretendo lançar, né, aí com o Portal Fenômeno em parceria com vários outros pesquisadores do Brasil que estão aí no projeto. Então um trabalho aí, um projeto grandioso que vai sair na hora certa aí e vai fornecer subsídios para algumas análises, algumas informações, algumas descobertas aí bem interessantes que a gente vai conseguir aí no futuro. Esse é o nosso James Webb da ufologia, esse novo portal. Um abraço lá pro Ivano, né, fazendo um alerta sobre certos filmes e fotos, porque existem algumas polêmicas que envolvem algumas coisas que a gente apresenta, né. Um abraço lá pro Diego, que está sugerindo a criação de um grupo no WhatsApp.
Então é possível, estamos aí analisando essa possibilidade. O problema do grupo do WhatsApp é que ele tem algumas limitações, né, que a gente não encontra no Telegram, né? O Telegram, nesse sentido, para grupos, tem algumas vantagens, por isso que a gente optou inicialmente pelo Telegram. Mas podemos pensar aí também em um grupo de WhatsApp, certo? E a Maria Cecília perguntando lá sobre a foto, no caso o vídeo da reportagem lá da RPC, se era uma ave ou não. Então esse caso está ainda em análise, né? Então logo a gente tenha novidades aí, a gente passa para vocês, certo? Falando agora sobre o vídeo do Jambox 07, a noite oficial dos OVNIs, o voo do Capitão Jordão, aquele que foi seguido por 13 objetos voadores não identificados, certo? Então o vídeo está muito detalhado. Você tem toda a trajetória de voo do piloto, você tem a posição dos objetos, as manobras que eles fizeram quando foi possível determinar isso. Você vê que existe um comportamento inteligente, existe aí toda uma inteligência por trás. Isso você percebe nitidamente no vídeo, com as manobras que esses objetos fizeram, né? O comportamento deles e tudo. E aí o pessoal está elogiando lá o trabalho, né? Está sensacional. Então deixar um abraço também para a Adriana, que comentou ali no vídeo. Um abraço para o Mirante. O Mirante me escreveu, eu ainda não pude responder o e-mail do Mirante, porque eu postei o vídeo na quinta, na sexta já teve o evento e foi aí uma correria muito grande. Hoje mesmo estou tentando colocar tudo em dia, tem muitas mensagens aí para responder. E vou dar um carinho especial aí pro Mirante, que está sempre apoiando a gente. Tem sempre dado boas ideias pra gente no nosso trabalho. Então um abração lá pro Mirante. Um abraço lá pro Bruno, elogiando o nosso trabalho também. E o Piloto Cell, que fez um comentário muito legal sobre o caso da noite oficial, né? Então presumo que ele seja piloto, né? Pelo próprio nome do perfil dele. Então ele comenta ali sobre esses objetos que estavam aí sendo avistados e captados nos radares, né, dentro da chamada noite oficial dos UFOs. O José Luiz falando que simplesmente eles brincaram com os caças da FAB, e exatamente é o que a gente vê no vídeo, né? Os objetos ali, se eles quisessem deixar os caças para trás, eles deixavam, mas eles resolveram ali ficar ali nas proximidades, algumas vezes evitando uma aproximação, sabe-se lá por qual motivo, outras vezes se aproximando bastante da aeronave. Então isso tudo já demonstra uma certa inteligência de parte aí desse fenômeno, né? No vídeo do Jambock 98, acredito que isso vai ficar ainda mais evidente, porque havia o piloto perseguia um objeto, e esse objeto ele se antecipava às manobras do avião. Quando o avião ia fazer uma curva, né? O objeto já se antecipava, né? Antecipava a manobra do piloto e já se ajustava a isso. Então é um caso bem interessante. O Felipe Giger elogiando o vídeo também. E o QG UFO, o Alexander, querendo compartilhar o vídeo, né? Então todos que quiserem compartilhar, está ali justamente para isso, tá? Compartilhem, divulguem, para que isso seja conhecido por todos, né? É um vídeo que mostra de uma maneira inequívoca que o fenômeno ocorreu, que era inteligente, que interagiu com os pilotos, com os controladores e tudo. Então é importante divulgar essas informações o maior número de pessoas possível, porque vai que essas inteligências de repente resolvam pousar em praça pública, por exemplo. Será que a gente estaria preparado? Eu acredito que o pessoal da ufologia está preparado, mas e o pessoal que não conhece sobre ufologia, não conhece esses fatos, né? Iria ter um choque muito grande, e religiões iriam ter sérios problemas, seus fiéis, vendo que suas religiões não explicam isso que estaria acontecendo. Algumas iriam surtar com isso, ia ter suicídios, ia ter caos social, caos econômico, ia acontecer um monte de coisa. Então por isso que é importante a gente divulgar essas informações. Certo, meus amigos? Então, era isso. Vamos para o nosso próximo quadro, Notícias da Semana. Muito bem, em Notícias da Semana, eu vou trazer apenas notícias envolvendo nosso trabalho também da revista UFO, do evento,
notícias nacionais aqui, até porque eu não pude acompanhar muito o noticiário ufológico internacional, então estou aí um pouco por fora do que aconteceu lá fora. Mas aqui dentro, no Brasil, foi um conjunto de notícias aí que realmente surpreendeu a gente positivamente, né? Começar pelo evento da revista UFO, foi um grande prazer aí encontrar os amigos de várias partes aí do Brasil, conhecer outras pessoas que eu não conhecia pessoalmente, e fiz algumas amizades, alguns contatos interessantes. Estamos reativando o grupo de pesquisadores do CIPEX, ou seja, o pessoal que realmente quer fazer pesquisa, porque até então era eu e o Machado fazendo as pesquisas. Então agora nós estamos aí montando uma equipe, né, de pesquisa, e vamos a campo. Já estamos planejando algumas incursões em algumas áreas para fazer mapeamento de casos e tudo. Então vem muita novidade aí pela frente, inclusive mostrando isso aqui no canal, né? Indo a esses locais e mostrando a pesquisa acontecendo, as descobertas, as vigílias e tudo. Então vai ser bem interessante, né? Então se inscreve aí, não deixe de acompanhar o nosso trabalho, porque vai valer a pena, tá? Então o evento da revista UFO, extraordinário. Nós tivemos lá a presença do senador Eduardo Girão, do Podemos, que veio lá de Brasília prestigiar o evento. A minha palestra foi na sexta-feira, ele assistiu a palestra, elogiou bastante. E Eduardo Girão fez um requerimento no Senado para uma audiência pública, onde vão participar alguns ufólogos, entre eles eu, né, essa pessoa feia que vos fala, e vamos apresentar aí os maiores casos da ufologia brasileira, né, os casos mais contundentes, mais extraordinários da ufologia, né, e vamos contar com a presença nessa audiência pública, além dos senadores, alguns deputados. Teremos ali algumas autoridades, né, inclusive autoridades das Forças Armadas. Então a gente espera colher bastante frutos aí dessa reunião, né, e inclusive uma reunião que vai ser coberta, vai ter cobertura da imprensa nacional aí, então vai ser notícia aí por todo canto, tá? Então acompanhe também, porque a gente vai anunciar várias vezes aqui, vai falar sobre isso aqui no programa aí nas próximas semanas, certo? Muito bem, então vamos lá agora para o nosso próximo quadro, Mitos e Verdades. Em Mitos e Verdades de hoje, nós vamos abordar aí uma questão recorrente, duas questões na verdade, vamos expandir. Eu coloquei no roteiro uma questão, mas vou pôr duas, em função de algo que aconteceu essa semana. A primeira questão é um comentário que a gente sempre observa quando alguém posta uma foto da Lua. O pessoal falando: ah, mas isso parece um cenário, parece que poucos metros à frente tem uma cortina preta escondendo o resto do cenário, ou parece que é um abismo e tudo, né? Então o pessoal justifica que isso seja um cenário em função dessa característica da paisagem lunar, digamos assim, né? Bom, isso tem uma explicação muito simples, muito concreta, tá? Qualquer pessoa que porventura more num local onde observa uma montanha, uma serra a certa distância, quanto mais distante você fica desse conjunto de montanhas ou de um elemento que você consiga ver à distância, quanto mais distante você fica, você vê que aquilo perde a definição e vai ficando mais azulado. Isso ocorre em função da camada de atmosfera que tem entre observador e objeto observado, tá? Então quando você vai para o litoral, por exemplo, e observa uma montanha, repare, quanto mais distante você estiver observando aquilo, mais azulado aquilo vai ficar em função da atmosfera, tá? É a atmosfera que produz isso aí, esse efeito. Então isso causa uma noção de distância. Você consegue, quando você olha, você já percebe aquele conjunto de montanhas ao fundo, bastante azulado, você sabe que está bem longe. Quando ele está pouco azulado, você percebe que ele está perto, né? Então essa noção de distância, quem fornece é a atmosfera, né? Essa distorção que a atmosfera produz. Agora imagine se não houvesse atmosfera. Você conseguiria ver muito, muito longe e não teria distorção
né? Se você não tem um ponto intermediário de referência com uma distância conhecida, você vai ter a noção de que aquele ponto que está lá longe, ele fica mais perto. Vai ter essa impressão de que ele está perto realmente, né? E é o que ocorre nas fotos lunares. Você vê uma montanha fotografada a dezenas de quilômetros de distância do astronauta que está trabalhando lá na superfície, e você acredita que aquela montanha está muito perto, quando na verdade ela está muito longe. Tem algumas fotos da Apollo 15, 16, 17 que os astronautas usaram o rover lunar para percorrer grandes distâncias, né? Então eles se afastaram muito do módulo lunar e você percebe isso, tá? Você percebe que não tem aquele efeito da atmosfera e tudo. Você vê o módulo lunar lá longe e você vê as montanhas atrás, e depois você vê a mesma foto, uma foto diferente, aliás, com o módulo lunar já perto, mas a camada de montanhas, né, parece que não se altera. Você não tem aquela noção de distância, tá? Justamente porque não tem a atmosfera para criar esse tipo de efeito, tá? Então não se iluda com gente comentando, dizendo, mas você anda alguns metros e já cai. Não, na verdade aquilo ali está muito longe, né? Mas sem atmosfera você não tem a noção de distância, tá? Então essa é a explicação básica aí que derruba esse tipo de alegação dos negacionistas, tá? O segundo é um meme que eu vi num grupo terraplanista essa semana, e é bem ridícula a argumentação que eu vi. Que eles colocaram uma foto do Richard Nixon, o presidente lá em 1969, falando com os astronautas, né, pelo telefone, e os astronautas na Lua. E na parede tem uma foto chamada Earthrise, que é essa foto que vocês estão vendo aí. Foi feita pelos astronautas da Apollo 8. Tá? E aí o questionamento da foto era, se os astronautas estavam indo pela primeira vez na Lua, como é que existia uma foto feita na Lua, na parede do presidente? Né? Então, como todo terraplanista, existe ali uma ignorância gigantesca, tá? Eu falo mesmo, terraplanista é povo ignorante, porque não tem porcaria nenhuma de conhecimento em astronomia, astrofísica, exploração espacial, e aí vai na internet e fala besteira, né? Eles acreditavam que a Apollo 11 foi a primeira nave a ir até a Lua, quando teve 56 sondas lançadas da Terra à Lua no período antes e durante o programa Apollo, tá? 52 sondas. Então isso foi fotografado exaustivamente. Então tem fotos de sonda mostrando a Lua e mostrando a Terra. Então não era novidade esse tipo de foto. Mas a Earthrise foi feita pelos astronautas da Apollo 8, que foram os primeiros astronautas a deixar a órbita da Terra e seguir em direção à Lua. Eles não pousaram na superfície da Lua, eles apenas deram voltas, fotografaram a superfície, tanto o lado visível quanto o lado oculto, e fizeram a foto da Terra nascendo no horizonte lunar, né? Então, aí vem os ignorantes terraplanistas aí falando besteira sobre o que não sabem, não se informaram. Aí falaram que era foto da Apollo 11 porque ninguém tinha ido para lá antes. Aí a gente tem que explicar que teve a Apollo 8 que foi antes, teve a Apollo 10 que foi antes. E parece que não aceita, né? Como todo terraplanista, um bando de ignorante, não conhece história, não se informa. Se você vai no acervo de jornais da época, você vê a foto estampada lá em janeiro de 1968. Então não tem como ser Photoshop. Photoshop só surgiu na década de 1980 e ele era extremamente limitado quando foi lançado. Não é a poderosa ferramenta que a gente tem hoje. Então, terraplanista é um negócio que tem que ser estudado. É uma ignorância enorme, né? Mas enfim. Muito bem, então são esses os dois mitos derrubados aí neste programa de hoje, tá? Vamos aí para o nosso próximo quadro então. Essa semana na história. Muito bem, então na semana, digamos assim, que começou ontem, né? O programa deveria ser ontem, acabou sendo hoje. Ontem nós comemorávamos o aniversário do caso Butler, quando uma pessoa observou
e teve uma certa interação com um alienígena na região de Butler, lá nos Estados Unidos. Tá? Eu vou deixar a descrição do caso, o link para o caso aí na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser conhecer mais detalhes sobre esse relato. Hoje, 21 de março, se comemora, se relembra o caso Maximiliano Iglesias Sánchez, um motorista de caminhão que teve avistamento de um humanoide à beira da estrada lá na Espanha. Tá? Então é um caso também bastante interessante que ocorreu em 21 de março de 1974. E agora, dia 24 de março, nós temos um caso que eu considero assim fantástico, que ocorreu lá no Nordeste, o caso Luiz Serra, tá? Que ocorreu em 24 de março de 1978. O Luiz Serra desapareceu, ele foi abduzido, e quando ele voltou ele tinha ferimentos no corpo, ele estava desorientado e precisou ser internado, inclusive, em função do contato que ele teve. Tá? Então lá no Portal Fenômeno tem a descrição, tem o link aí na descrição, você encontra esse caso detalhadamente exposto lá no Portal Fenômeno. Tá? É um caso que vale muito a pena conhecer, porque é um dos casos clássicos lá do Nordeste e foi pesquisado pelo Bob Pratt, né? E foi exposto no livro dele, inclusive, o livro chamado Perigo Alienígena no Brasil, que em um programa próximo eu vou comentar com maiores detalhes. Tá? Então fica a dica aí, conheça o caso lá no Portal Fenômeno. Ok, agora então vamos lá para o nosso quadro Memória Fotográfica. No caso Memória Fotográfica, nós vamos comentar aí sobre as fotos do caso da Ilha de Trindade. E esse caso eu vou abordar com mais profundidade porque tem uns detalhes interessantes. Bom, resumindo o caso para vocês, um fotógrafo estava a bordo do navio Almirante Saldanha, que é da Marinha Brasileira, e eles estavam na Ilha de Trindade, cobrindo algumas atividades, e aconteceu o aparecimento de um disco voador. Todos os militares observaram esse objeto, que veio do mar, sobrevoou a ilha e depois desapareceu aí em alta velocidade. E o fotógrafo, Almiro Baraúna, ele fez 4 fotos desse objeto, e as fotos foram reveladas no navio, e depois publicadas na imprensa, e ganhou o mundo. Foram feitas análises e não se encontrou nenhum indício de truncagem ou fraude nessas fotos. Tá? Até porque tinha testemunho dos militares falando que as fotos foram reveladas no navio, inclusive, e por ser um laboratório num navio restrito, sem acesso a outros recursos, também não haveria possibilidade de fraudar isso ali. Tá? E aí, mais recentemente, alguns anos atrás, surgiu uma polêmica de uma mulher, parente do Almiro Baraúna, falando que isso foi uma fraude criada com colheres na cozinha do Almiro Baraúna. Tá? E ela não prova o que alega, ela fez essa declaração movida por interesses pessoais, tá? Mas os céticos, eles adoram esse tipo de coisa. Eles preferem jogar fora o testemunho de pessoas, de dezenas de pessoas de natureza ilibada, que confirmam a história, e prefere se agarrar num relato de uma pessoa movida por interesses pessoais, aí tudo para desacreditar o caso, né? Então é o que aconteceu. E aí existe um detalhe interessante, que existe um pesquisador americano que fez alguns estudos, e ele sugere que o UFO da Ilha de Trindade foi na verdade um avião, a Bonanza, que veio do continente, sobrevoou a ilha e depois voltou para o continente. É uma explicação assim absurda, eu acho ridículo isso que ele falou. E ali no Portal Fenômeno eu fiz um artigo bem detalhado derrubando esse tipo de alegação. Tá? Essas fotos que vocês viram até agora são as fotos originais do Almiro Baraúna. Repare que a qualidade das fotos é muito boa, né? O objeto está muito nítido. Tá? E aí, o que nós temos é que esse pesquisador americano, esse cético, ele usou fotos de baixa qualidade, essas duas que vocês estão vendo aí. Então perceba que não tem tanta qualidade para uma análise, como se comparado com aquelas outras que vocês acabaram de ver. Tá? Então,
uma qualidade bastante ruim para uma análise. E aí ele alega que é um avião, tá? Esse avião, inclusive, que vocês estão vendo aí no desenho, seria um avião Bonanza. E aí ele traça um paralelo, ele está comparando nessa imagem aí o que seria o avião e o objeto, tá? O avião, ele tentando justificar que o avião, que o disco voador parece o avião na fotografia, certo? Ali tem uma foto do avião, como ele é realmente, aí você pode comparar, né? Será que tem mesmo a aparência de um avião? Eu, particularmente, sou bastante criativo, né? Eu uso muita criatividade para fazer as coisas, mas por mais criativo que eu seja, não vejo semelhança nenhuma. Mas enfim, ele alega que tem semelhança, né? Aí, se você observa a quantidade de combustível, a autonomia de voo do avião e a distância da Ilha de Trindade, você vê que essa teoria dele é completamente fajuta, não se sustenta. O avião não teria combustível para ir até a ilha e voltar, tá? Não haveria combustível para isso. Ele iria cair no mar se tentasse. Então, como é que uma aeronave sem autonomia de voo chegaria à Ilha de Trindade e voltaria depois? Então, é um completo absurdo essa alegação dele. E é aquela história, né? Tem muitos céticos que preferem se agarrar numa explicação fajuta do que aceitar fatos concretos e documentados, né? Enfim, é o velho medo. Encontrei um outro cético essa semana, um cético, um pastor evangélico que não acredita em UFO, diz que não existe UFO, não existe disco voador nem nada, mas ele adora falar de demônios, né? A gente da ufologia pelo menos tem um monte de foto de disco voador aí, tem marca de pouso, tem milhares de testemunhas, tem documentos de governo comprovando que existe. E ele tem o quê? Apenas interpretações distorcidas de textos bíblicos, né? A gente pelo menos ganha em termos de comprovação. Certo, meus amigos, e agora então vamos para a dica de leitura de hoje. Hoje a dica de leitura é o livro do meu amigo Tiago Tiquete, Guia da Tipologia Extraterrestre, um livro muito bom, ilustrado. O Tiago, ele fez o que eu considero a melhor tabela de classificação de entidades que tripulam os objetos voadores não identificados, tá? Vários trabalhos foram feitos nesse sentido. Teve o Jader Pereira aqui do Brasil que tentou fazer uma classificação uma vez, classificação muito boa, digamos assim. Temos um pesquisador francês, ele escreveu um livro chamado Primeiras Investigações dos Humanoides Extraterrestres, que é esse aqui, e vou falar no futuro sobre ele, que ele também fez uma proposta de classificação, mas com certeza nenhuma delas ficou tão boa quanto do Tiago, que ele dividiu em várias classes, várias categorias, e ilustrando tudo que foi relatado nesses casos, né? Muitos casos com provas físicas, evidências e tudo mais, tá? Então é um livro muito bom, já está aí, já tem algumas edições, né, que foram lançadas, que o livro é muito procurado, e então está sempre saindo novas edições, ele está atualizando o trabalho com muita frequência, tá? Então é um livro muito bom, se encontra na biblioteca da revista UFO. Beleza, meus amigos? Então esse foi o Alô Terráqueos de hoje. Semana que vem, domingo, teremos outro programa, tá? Tem dois comentários que eu esqueci de fazer, que eu vou fazer agora. Ainda sobre o caso do vídeo do Jambok. O vídeo do Jambok, ele teve uma pequena variação de som, e a minha imagem no começo também não ficou muito legal. O som, né, do vídeo que eu gravei ficou muito alto e o do Jambok ficou muito baixo, tá? E desfocou um pouquinho a imagem e tudo. Quando eu fiz a gravação e tal, estava muito bem, estava com ótima qualidade. O áudio do piloto também, só que ficou tudo muito pesado para fazer a renderização depois, e aí o programa não estava dando conta no equipamento, então eu tive que refazer por camadas o vídeo, então uma camada ou outra acabou perdendo a qualidade, por isso que ficou assim, mas ainda assim ficou um trabalho espetacular, né? Você consegue ver o objeto, você consegue ver o avião, você consegue ouvir, dependendo do equipamento que você tem, consegue ouvir
normalmente, tá? No próximo vídeo eu já vou tomar um cuidado para que isso não aconteça e fique tudo muito bem exposto, tá? Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que eu fiz vários vídeos com os áudios da torre de controle. Na verdade era um documentário contínuo, usando o áudio contínuo e mostrando a evolução dos objetos baseado no áudio. Mas depois que eu consegui as confirmações de que havia cortes, havia trechos ali que foram censurados, podemos dizer assim. Então você não tem uma continuidade no áudio, você tem trechos de um horário, daí você já pula para outro horário e tudo mais. Então não dá para fazer de forma contínua. Então eu vou começar a lançar, talvez já a partir dessa semana, trechos dos áudios da noite oficial. Você vai ter a vista da torre, então você vai ver o que o controlador da torre de controle, o Sargento Sérgio Mota da Silva, via na ocasião. Você vai ter posições de mapa, mostrando onde estavam os objetos, a evolução que eles fizeram e tudo. E nesse vídeo eu vou agregar informações que eu tenho, informações adicionais de avistamentos, confirmando o que foi visto, ou colocando informações adicionais nos vídeos, tá? Então vai ficar bem completinho, bem legal, é um vídeo que eu gostei muito de fazer e tenho certeza que vocês irão gostar bastante. Certo, meus amigos? Então acompanhe nosso canal, se inscreve aí e dá um likezinho nos vídeos, compartilhe. Domingo temos aí o nosso novo programa, o Alô Terráqueos 007, estilo James Bond. É isso, amigos, grande abraço e até o próximo programa.